Boa noite. Meu nome é Amanda e hoje iremos abordar alguns tópicos sobre o licenciamento ambiental. Somos o grupo 3, compostos por Amanda Beatriz, Ana Júlia Alves, Jennifer Pafume, Natália Ferreira, Nicolas Fernandes, Raíssa Caroline e Tatiane Dietrich. Os temas que serão abordados hoje serão: o que é licenciamento ambiental, os objetivos, as exigências, as fases do licenciamento, tendo como pontos principais a descentralização e a desconcentração e onde se processam. Também discutiremos sobre o IBAMA e, por último, a conclusão. Para começarmos, então, é importante sabermos que o licenciamento nada mais é do que um procedimento administrativo realizado pelo órgão ambiental competente para licenciar a instalação, a ampliação, modificação e operação de atividades, além de empreendimentos que utilizam recursos naturais que sejam potencialmente poluidores ou até mesmo que possam causar degradação ambiental. Então, o objetivo do licenciamento ambiental é expedir um ato administrativo, chamado então de licença ambiental, estabelecendo as condições, restrições e medidas de controle que deverão ser obedecidas pelo realizador da atividade em questão. Então, é claro que esse tipo de procedimento ele tem as suas exigências. E segundo o artigo 1º da Resolução número 178 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, qualquer atividade considerada potencialmente poluidora ou que cause degradação ao meio ambiente, de qualquer forma que seja, exige licenciamento ambiental. As licenças ambientais, então, elas podem ser concedidas de forma isolada ou sucessiva. Assim, é comum que o mesmo empreendimento acumule mais de um tipo de licença no decorrer de sua atividade. O licenciamento ambiental, então, ele possui as suas características próprias, o que o distingue das demais licenças. A começar, então, pelos seus tipos: licença prévia, ALP, licença de instalação, ALI, e licença de operação, ALO. O que, na verdade, nada mais são do que as fases dessa licença ambiental, onde se realiza um estudo da atividade a ser desenvolvida e os possíveis danos ambientais. A atividade administrativa, então, ela pode ser prestada de duas formas. Então, para começarmos, o primeiro ponto em destaque, que se dá, então, pelo questionamento de qual fenômeno o Brasil se espelha, é importante saber que uma das formas é a centralizada, pelo qual o serviço ele é prestado pela administração direta, e a outra é a descentralizada, em que a prestação é deslocada para outras pessoas jurídicas. Sendo assim, então, a descentralização ela consiste na administração direta, deslocar, distribuir ou até mesmo transferir a prestação do serviço para a administração indireta ou para o particular. Nota-se também que a nova pessoa jurídica ela não ficará subordinada à administração direta, porque não tem relação de hierarquia, mas manterá o controle e a fiscalização sobre o serviço descentralizado. Por outro lado, a desconcentração é a distribuição do serviço dentro da mesma pessoa jurídica no mesmo núcleo, razão pela qual será feita uma transferência com hierarquia. Sendo assim, então, no Brasil, o licenciamento ambiental ele se espelha no fenômeno de descentralização administrativa, o que também está prescrito no artigo 10. O segundo ponto em destaque que iremos apresentar hoje, então, é sobre quem processa o licenciamento ambiental. Então, para isso, é importante saber que a competência para processar o licenciamento ambiental ela é determinada pelo critério da extensão do impacto ambiental. Sendo assim, então, a gente apresenta a competência federal, o IBAMA, que é quando o impacto ambiental for de caráter regional ou nacional, ou seja, ultrapassar os limites de um estado ou até mesmo abranger todo o território brasileiro. Temos também a competência estadual,
que se dá quando o impacto ambiental ele atinge mais de um município dentro do mesmo estado. Também temos, por último, a competência municipal, que se dá quando o impacto ambiental ele se limita apenas à área de um município. É muito importante dar ênfase que cada ente federativo possui o seu próprio responsável pelo processo de licenciamento ambiental. Geralmente, eles são denominados institutos, superintendências ou até mesmo secretarias do meio ambiente. Vale ressaltar também que, então, de acordo com o artigo 41 do Código Civil, as pessoas jurídicas de direito público interno são a União, os Estados, Distrito Federal, territórios, municípios, autarquias, inclusive as associações de caráter público, em que a lei assim definir. Falando um pouco mais sobre o IBAMA, em 22 de fevereiro de 1989, foi promulgada a Lei nº 7.735, que cria então o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, assim como ficou conhecido o IBAMA, integrando a questão ambiental no país. Até então, havia várias instituições no governo federal com diferentes visões, muitas vezes contraditórias, para tratar sobre o tema. A responsável pelo trabalho político e de gestão era a Secretária Especial do Meio Ambiente, SEMA, vinculada ao Ministério do Interior. A SEMA teve papel de articulação muito importante na elaboração da Lei 6.938, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, a PNMA, em vigor até hoje. A lei ela estabelece o Sistema Nacional de Meio Ambiente, o SISNAMA, e o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, único com poder de legislar. A PNMA, então, foi um grande avanço. Podemos concluir, então, com todos esses temas que foram apresentados hoje, que o licenciamento ambiental ele é revestido do seu poder de polícia, fiscaliza os empreendimentos ou atividades que possam causar danos ao meio ambiente, averiguando sempre se as condições estabelecidas estão sendo cumpridas e intervindo no caso de descumprimento de algum requisito, quanto for necessário. A atuação do licenciamento ela se dá, então, em caráter preventivo, visando preservar o meio ambiente dos possíveis riscos para que possam ser mantidos a qualidade do meio ambiente e interesse da coletividade. Dessa forma, então, finalizamos o nosso trabalho. Obrigada!